Olá, aqui é a professora Elubian Sanches do site Ensine o Errado. O que nós vamos aprender hoje? Sobre projeto de pesquisa. Como é que se faz um projeto de uma pesquisa? Por exemplo, você quer entrar numa pós-graduação e tem que entregar o projeto, ou você vai participar de uma iniciação científica, ou você vai começar o seu tão temido TCC. Eu vou te ajudar em como você aprende com os seus erros de pesquisa. Então vamos lá, perguntas para você aprender. Então, o que é um projeto de pesquisa? Qual é a sua composição mínima? Tem diferenças entre o lato e estrito sensu? Né? Faz diferença dependendo do tipo de ciência que eu estou fazendo, a parte de humanas e exatas? Então, eu vou ajudá-los até o fim desse vídeo com essas perguntas de aprendizagem e espero que ao final vocês possam respondê-las. Então, o que é um projeto de pesquisa? Nada mais é do que uma carta de intenções, só que é uma carta de intenções sobre pesquisa científica, então ela tem um jeito de se fazer. Quando a gente pede um projeto de pesquisa, a gente quer que você demonstre o seu conhecimento prévio em relação àquele assunto. Calma, não é o TCC, não é a dissertação e nem a tese, é só uma carta de intenções. Mostra lá que você já conhece um pouco do assunto. E também, para quem está fazendo o processo seletivo, é para testar o seu esforço sobre o tema e o programa. Você foi atrás? Você falou com o orientador? Você buscou outras pesquisas que já foram feitas lá? Então, tudo isso está no projeto de pesquisa. Bem, o que é um projeto científico? Então, primeiro, vai ter que ter um problema de pesquisa. Tá? Então, você precisa achar que dúvida você tem que o processo científico vai te ajudar a respondê-lo. Com base nesse problema, você descreve quais são os objetivos que você quer com isso. Então, por exemplo, o meu incômodo é sobre por que falta água em São Paulo. Esse é o meu incômodo, esse é meu problema de pesquisa. Então, meu objetivo vai ser buscar informações sobre os motivos de faltar água em São Paulo. Por que isso? Porque a gente teve a crise hídrica, né, alguns anos atrás. Então, aqui, justificativa do porquê você está pesquisando isso. Essa é a parte inicial do projeto científico. Depois disso, tem o referencial teórico. Então, o que se conhece sobre o tema? O que já foi estudado? O que quem veio antes de mim já sabe sobre esse assunto? Então, é aí que você vai rechear o seu processo de pesquisa com o seu conhecimento. Depois você vai dizer assim, ok, eu vi como as pessoas pesquisaram até hoje e o que eu quero fazer bem, se falta água, eu vou estudar a falta de água de um bairro, né? Então, eu vou focar o meu escopo e como eu vou fazê-lo. Eu vou fazer medições junto com a Sabesp numa certa região. Como é que vai ser feita essa metodologia? E aí depois eu falo as referências. Tudo que apareceu no referencial teórico, eu preciso citar, fazer com que apareçam de onde eu tirei ali atrás. Ali atrás não, no final do seu projeto de pesquisa. Tem um padrão científico, tá? Então, na ciência a gente tem padrões. Então, vamos entender alguns deles, né? Normalmente vai ter uma parte para introdução, que é a contextualização, que você vai começar essas primeiras partes aqui. A delimitação do tema também é importante, principalmente do tamanho do seu projeto. Se o seu TCC é 6 meses, delimita o tema para um trabalho que dê tempo de fazer em 6 meses. Se é um doutorado, você tem 4 anos, então seu escopo pode ser maior. E aí você tem as hipóteses de pesquisa. Então, dependendo do caso, você já tem algum que você acha que vai terminar no final da pesquisa. Então, coloca as possíveis hipóteses. Antes de mais nada, cuidado com a linguagem. O processo científico tem uma linguagem própria, então é bom estudar o linguajar antes de começar a escrever o processo, né? Use the publication language. Leia publicações para você saber como aquela área pesquisa e use essa linguagem.
sair muito fora daquilo que está sendo publicado, pode não ser uma boa forma de começar o seu processo científico. Então, senta, lê bastante processos científicos, artigos científicos, isso vai te ajudar muito. Gente, o edital daquele processo que você está participando, leia, tire suas dúvidas com quem já passou, conversa com ex-alunos. Ninguém melhor para te dar dicas mais práticas daquele programa que você quer entrar ou daquela disciplina. Fala com eles, vai te ajudar. Bem, em termos de lato estrito sensu, lato, sempre que a gente está falando aqui, nós estamos falando de pós-graduação. Então, você já fez uma graduação, agora você está na pós. No lato sensu, é uma pós que vai te transformar num especialista. No estrito sensu, você vai ser um mestre ou um doutor. São carreiras distintas. Bem, que diferenças tem isso em relação ao seu processo científico? Bem, a composição, então tudo aquilo que a gente falou até agora de processo científico é muito similar. As diferenças. Então, no lato sensu, normalmente não é exigido o projeto de pesquisa quando você está entrando. E, com a nova legislação da pós-graduação, o TCC, a conclusão, não é mais obrigatório. Apesar de que eu discordo, acho que aplicar um processo científico é uma forma de pensar muito boa de se aprender e você pode aplicar no seu trabalho. Então, eu recomendo que você que quer fazer uma pós-graduação, mesmo lato sensu, veja se tem TCC. Eu faria se a tivesse. Então, porque é um diferencial no seu currículo ter um TCC que tenha o rigor científico e, quem sabe, uma publicação científica. Hoje os RH estão entendendo o quanto ter uma publicação, ter um TCC bem feito, pode ser um diferencial na sua carreira. No estrito sensu, alguns programas exigem que você entre já com o projeto pronto. E aí que vale, leia o edital, né, conhece um pouco mais do programa, o que o programa publica, para você ter mais chances dessa entrada. E as publicações científicas irão te perseguir até o final. Isso significa que, seja você no lato ou no estrito sensu, sempre vão estar te cobrando essa parte científica. E depois que você aprende o jeitão, você vai usar isso para a vida. Bem, em termos de tipos de ciência, os frameworks da ciência, de como a gente faz ciência, hoje estão muito parecidos, por mais que seja medicina, engenharia, contabilidade e educação. Um jeitão, é claro, tem suas peculiaridades, mas de certa forma a gente está buscando coisas muito similares e responder perguntas iguais, com métodos diferentes. A ênfase em geral está para o que a gente chama de empirismo, ou seja, precisa ter provas empíricas, ou seja, tem que ir e provar que aquela hipótese que você acha, ela de fato no dia a dia está ocorrendo. Para a gente tomar a decisão, tomar o processo, crescer a ciência com base não no que a gente acha, mas sim daquilo que a gente efetivamente está observando. Mudam os problemas de pesquisas e os objetos de estudo, mas no fundo, se a gente pega alguns temas como o meio ambiente, a ciência, a medicina pode estar olhando de um jeito, a biologia de outro, a contabilidade de outro, mas todos olhando o mesmo objeto. As teorias que estão por trás, então o que já se conheceu com aquilo, pode ser diferente. Mas em alguns campos, por exemplo, a psicologia e a educação dividem muitas teorias, porque no fundo a gente está falando de pessoas. Então tem um compartilhamento de teorias. Talvez a teoria da área de química aí seja bem diferente da teoria da área contábil. Mas é só achar aquela teoria que cabe melhor para o seu projeto de pesquisa. Sempre privilegiam as referências que são da sua área ou correlatas, porque elas fazem mais sentido e têm uma aceitação, inclusive, de linguajar melhor. Então, por isso é importante que você entenda o que a gente chama de mainstream, que é as publicações principais. Por mais que você não concorde com elas, você tem que entendê-la, porque a chance de você ser aceito
entrando pelo mainstream é mais fácil. Depois que você já está dentro, aí você faz o que você tiver interesse. Quem está na área sabe do que eu estou falando. E muito obrigada, né? E como estamos sempre aqui trabalhando, o erro é bom, o erro traz aprendizagem. Faça o seu projeto, não se preocupe que ele é uma carta de intenções e não a tese final. O seu orientador, a sua orientadora vai adorar te ajudar com o seu projeto. Qualquer coisa me manda no e-mail, estou à disposição para discutir projetos científicos e ciência. Obrigada.